Galera, salve, salve, sejam bem-vindos ao Club Zona do Trader. Olha só, vou mostrar para vocês alguns macetes e manhas bem interessantes para você traçar o seu gráfico e ficar afiado para operar tendo todas as zonas definidas. Ó, tô usando o Winfoot, o gráfico do Winfoot, porque ele me dá todas as informações anteriores, os históricos, mas aqui é simples. Eu vou buscar trabalhar em cima do último movimento presente, tá? O último movimento presente que a gente teve foi nada mais, nada menos que esse. Esse tipo de traçamento que eu estou executando aqui agora é um traçamento que vocês não precisam estar trocando diariamente. Ele pode ficar salvo no seu gráfico durante a semana inteira e até mesmo o dia que ele seja rompido. Então, rapidinho, eu já mostrei como funciona isso em vídeos anteriores. Não vou entrar em tantos detalhes, sendo que ainda existem muitos detalhes para a gente estar falando isso aqui. Mas aí rapidinho a gente traça aqui 0, 25, 50, 75 e 100. Se vocês prestarem atenção, a minha Fibo ela não possui o suporte da linha da 61.8. Eu vou explicar para vocês o porquê eu não utilizo a linha de 61.8. Primeiramente, segundo um dos princípios da teoria de Down, ele caracteriza ele considerava o movimento de 50%, considerava porque ele já morreu, né? Ele considerava o movimento de 50% muito mais relevante do que qualquer movimento. Então, eu vou junto com Down e vou a favor do movimento de 50% como um movimento importante e predominante no preço, certo? Sendo que 61.8 vai, mas não é sempre. O de 50% é mais provável. Caso eu precise usar 61.8, eu simplesmente traço uma fibra de 50,75 e com isso eu vou ter o meu ponto de 62.5, que seria a metade. E aí eu tenho mais ou menos a minha fibra de 62.5, beleza? Mas de fato eu realmente não utilizo. Bom, feito esse procedimento aqui, ó, eu não preciso mais da minha Fibo e agora eu vou vir no meu candle diário, o meu último candle diário, traçamento de suporte e resistências utilizando a Fibo para você estar operando no próximo dia. Isso aqui é muito bom para você fazer day trade em gráficos de volatilidade alta, tipo mini índice, mini dólar. Você encontra também no mercado Forex vários ativos de índice onde a volatilidade é muito grande, você pode estar aplicando esse processo aí, esse padrão de traçamento. Bom, feito isso aqui, eu vou pegar os meus pontos de 0, 50 e 100%. Segundo a teoria de Dow, deixa eu só verificar aqui direitinho, tivemos um pequeno barulho ali de informações do chat. Beleza, tem problema não. Bom, segundo a teoria de Dow, ele acreditava muito que o preço de fechamento era muito mais importante que o preço de abertura. Esse é um candle de alta, é um candle comprador, certo? Se ele é um candle comprador, significa que o meu fechamento está em cima e a minha abertura se encontra embaixo, beleza? Então aqui eu vou estar selecionando essas linhas, que é a máxima do dia anterior. Vou utilizar uma linha pontilhada, as cores são as mesmas, 50% do movimento do dia anterior, fácil, rápido e prático. Aqui 50%, 0% do movimento do dia anterior, que na verdade não é 0%, é a mínima, né, do dia anterior. Ela está traçada. Eu tenho aqui, deixa eu só dar uma aproximada, que eu quero ter certeza que está bem justinho, bem ok, certo? Pronto, um pouquinho para baixo. Aí, como essa é o fechamento, eu vou deixar uma cor escura e uma espessura um pouco mais larga por causa da cor. Pronto. Agora eu tenho
o seguinte, vou explicar para vocês bem rapidinho para vocês compreenderem que isso é bem bacana. Deixa eu só apagar minha fibra, que eu não vou precisar dela por agora. Eu tenho o seguinte, o meu preço, segundo a teoria de Down, ele se movimenta em ondas, ele se movimenta igual o oceano. O preço se movimenta igual ao oceano. E com isso eu consigo ter um dos princípios do meu 50%. O preço está abaixo, rompeu os 50%, trabalhou acima, voltou rompendo os 50% e agora ele está subindo novamente. Então o preço ele está buscando 50% do movimento a todo tempo. Se o preço está na parte baixa dos 50%, mas com um viés de alta, você compra a favor dos 50%. Se o preço está abaixo dos 50%, mas ele veio de cima com viés de baixa, você vende abaixo do movimento. Você pode aplicar princípios básicos. Eu não vou entrar nesse detalhe não, vou deixar para a próxima aula, tá? Mas para vocês terminarem de compreender, a teoria de Dow diz que os preços vão trabalhar em alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, consolidação e novamente baixas com altas subindo. Então o preço está meio que fazendo movimentos ondulados, beleza? Bom, feito isso no diário, eu agora posso ir para o 15 minutos. No gráfico de 15 minutos vai ser o gráfico que eu vou utilizar para estar traçando as minhas linhas de suporte e resistência. Nesse caso eu tenho esse ponto aqui, esse fundo, eu vou estar conectando com essa região, verificando para eles ficarem o mais próximos possível. Nesse outro momento aqui eu vou estar fazendo outro traçamento. A gente está literalmente na macro tendência, em uma tendência de alta. E aí eu tenho nada mais nada menos que o traçamento dessas regiões. E com isso eu passo a ter meus suportes, minhas resistências. Como o gráfico vem muito longo lá de cima, eu basicamente não tenho uma tendência de baixa nesse momento aqui, o que também não é o viés, porque está bem definido a tendência de alta na macro. É tão definido que é possível a gente ver que essa tendência de baixa ela foi rompida em um determinado ponto e o preço agora trabalha literalmente no sentido ascendente, certo? Bom, feito isso no 15 minutos, eu tenho minha máxima 50%, fechamento, abertura mínima. Eu posso me deslocar para o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos eu vou ajustar os principais detalhes. O que eu posso utilizar para poder me auxiliar? Falta alguma linha que complete ou que diminua o range entre as minhas resistências e os meus suportes? Lembrando, aqui é suporte, mas quando ela inverter, ela vira resistência, certo? Quando ela for rompida, ela deixa de ser suporte e vira resistência. Então, eu posso estar utilizando os princípios dos candles. Os candles são divididos em dois tipos básicos. Os candles que representam a reversão e os candles que representam a tendência. Então, candle de tendência são candles que são completos, são candles de força, por exemplo, ou deixam pavis muito curto e tem normalmente um corpo bem longo. E candles de reversão são nitidamente os candles que tentam reverter a tendência, tá? Com isso, eu consigo reduzir o ranger desse meu canal utilizando esse princípio de candles de reversão para poder encontrar novos suportes e novas resistências. Com isso é bem nítido aos meus olhos. Hoje em dia eu consigo identificar este candle aqui como um candle de reversão, dando esse gatilho. Posso até dar uma ajustada e usar esse candle, como eu também posso estar utilizando o topo desse candle aqui. Tá? Vamos ficar com esse ponto. Do outro lado de cá, eu ainda assim consigo encontrar este candle aqui e ele me dá esta variação. Bom, eu posso estar utilizando outros candles gatilhos
tá? Que são os candles específicos de reversão. Eu tenho vários candles gatilhos em vários pontos do gráfico e normalmente o preço ele tenta se deslocar de um suporte para uma resistência, certo? Então, se os meus candles de reversão são quem reverte a tendência, eles passam a ser os meus pontos de suporte e os meus pontos de resistência. E a gente consegue ver nitidamente em vários momentos o preço fazendo esse deslocamento de um suporte para uma resistência. Beleza, agora o mais interessante que eu quero mostrar para vocês não é nem o que aconteceu hoje, né? Isso já ficou em outro vídeo. É o que vai acontecer amanhã. Eu vou começar pelo gráfico de 15 minutos, a time frame de 15 minutos, e vou mostrar para vocês a seguinte situação que a gente tem aqui nítida. Uma pernada de alta, um movimento para baixo, uma região consolidada, tá? Aqui eu tenho um movimento de alta, outro movimento de baixa, uma região consolidada nesse ponto aqui, tá? E logo em seguida a perna tá querendo continuar, deu já uma retraçãozinha. Observem, ombro, cabeça, ombro, certo? Então vamos agora para o gráfico de 30 minutos, a time frame de 30 minutos. E com isso, na time frame de 30 minutos, a gente literalmente consegue ver o que? Uma alta, uma baixa. Isso é literalmente uma área consolidada nessa região. Novamente, uma pernada de alta, uma baixa. O que agora falta para a gente? O que? Essa área consolidada aqui e logo em seguida descer. Isso traz o que? Ombro, cabeça, ombro. Vamos agora na time frame de 1 hora para poder a gente ver o que o gráfico mostra para a gente, qual o sinal que o gráfico está dando para a gente, tá bom? Então o gráfico está dando para a gente o seguinte sinal, onde eu tenho uma tendência de alta aqui, logo em seguida o gráfico consolidou nessa região, mas ainda assim fez um topo, né? E talvez agora ele possa vir consolidar nessa região, logo em seguida ele acabe caindo. Com isso a gente tem ombro, cabeça, ombro. Lembrando que o grande segredo da virada de chave, da situação, do day trade, não é você é, não é você tentar adivinhar o deslocamento do preço, aonde o preço vai parar. O gráfico ele repete padrões. Esses padrões gráficos eles são repetidos e dão para a gente sinais do que deve ser feito. A principal dica que eu deixo para vocês é o seguinte: o mercado ele não é feito de dentro para fora, ele é feito de fora para dentro e você não tem controle sobre a decisão do mercado, mas você tem controle sobre a sua decisão. Então seja sábio na tomada da decisão que você tem que fazer para participar da operação, para participar do mercado, para ir junto com o movimento do mercado, nunca contra o mercado. Forte abraço para todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Esta é o Clube Zona do Trade. Forte abraço e até breve.